Como podem as casas espíritas se organizar para oferecer apoio às famílias cujas crianças apresentem sinais de mediunidade? Claro que as casas espíritas precisam se preparar para isso. Porque se está aumentando muito o número de crianças que já tenham esses indícios de mediunidade, é natural que as casas se preparem. Aí vou contar o caso da nossa casa espírita, em Juiz de Fora, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Há bem uns 15 anos, um dos mentores da casa deu uma ideia de um projeto novo de atendimento só às crianças. Uma reunião de tratamento espiritual para as crianças. Assim como as casas espíritas tratam dos adultos, que nós teríamos um momento para atender as crianças. E nós começamos a fazer isso e temos até hoje esse trabalho. É um trabalho assim, que as pessoas vêm, os responsáveis, trazem as crianças e há toda uma triagem, toda uma equipe, né, preparada para isso e entram algumas crianças, não o número todo ali, entra 4, 5 crianças, mas os médiuns sabem os problemas das crianças, isso é muito importante. Porque é claro que uma criança hiperativa, você não vai dar um passe, o médium não vai transmitir um passe para ativar ainda mais aquela criança, energizar a criança. Tem que ser um passe calmante. E aí nós nos baseamos em Allan Kardec, no capítulo 14 de o livro A Gênese, quando ele vai falar os fluidos, sobre os aspectos, os 2 aspectos que ele apresenta. Então os fluidos podem ser excitantes, calmantes e dulcificantes, até mortíferos. Portanto, se os fluidos podem ser assim, por que não imaginar o médium que aplica o passe numa criança hiperativa, agitada, de uma forma assim, muito intensa essa atividade, irritada? Você vai dar um passe calmante, dulcificante, com essas características. O médium, sabendo o problema da criança, ele direciona o pensamento para que... O passe é o normal, não muda nada. Só que o pensamento do médium vai... contendo essa ideia, um passe calmante, anestesiante para quando a criança tem dor. Nós temos casos, às vezes, de câncer. Nesses momentos assim, é preciso que o passe possa ajudar a aliviar a dor. Portanto, isso a gente chama de passe... agora mesmo eu lembro, tem um tipo de passe que a gente denomina, mas é uma denominação assim, que só para mostrar, direcionado. É um passe direcionado para o caso da criança. Muito bem, uma criança com paralisia cerebral. É uma criança que apresenta, às vezes, uma situação assim muito sem ações, sem uma atividade. Aí sim você tem que dar um passe para ativar, por exemplo, os chakras, para ativar o cérebro, o centro cerebral, alguma coisa assim desse tipo. E não tem, mas não é mistério, não tem coisa nenhuma. É só que o passe, vamos mentalizar para que essa criança tenha uma ativação desse chakra, não é? Do cérebro, o chakra, o sistema nervoso central. Portanto, é só isso. Esse tratamento, ele tem tido um sucesso muito grande. Porque a criança responde com muita facilidade. A criança tem logo uma melhora, tem logo uma situação assim que dê a ideia que está havendo uma repercussão muito boa. Ou no caso de obsessão. No caso das obsessões, é natural que nós façamos também uma outra parte, não apenas o passe, mas o nome da criança, só o nome, vai ser levado para a reunião de desobsessão. O nome da família, endereço, aquela coisa toda. E aí os trabalhos vão ser feitos também em benefício da criança. E vem o obsessor, e eles se comunicam, e podem, aos poucos, sendo encaminhados, mudar de ideia, ceder, e a criança aí melhora ou fica boa. Os resultados são muito positivos, são muito benéficos. Portanto, a Casa Espírita, ela tem recursos, os mais variáveis, para atendimento às criaturas humanas. Nós temos que pensar muito como ajudar melhor, não é? Como fazer a nossa parte, como nos prepararmos para atender a diversidade de situações que os seres humanos apresentam. E eles vêm com seus problemas, com seus traumas, com suas dores, e a Casa Espírita precisa ter uma condição desse atendimento. E aí começa a questão do atendimento fraterno, que eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque o atendimento fraterno, ele é um cartão de visita da Casa Espírita. Ele é um cartão da Casa Espírita. Se o atendimento fraterno for feito por um atendente despreparado,
é claro que o atendido não vai ter a sua situação amenizada, confortada. Não é que nós vamos resolver o problema da pessoa, mas nós vamos mostrar o que a doutrina espírita apresenta para que a criatura enxergue o melhor caminho que ela precisa trilhar. É essa a proposta do atendimento fraterno. E também no caso de obsessão, aí, sendo criança, quem vai estar lá era o pai, ou a mãe, ou o responsável, alguém que vai ouvir, não é? Que vai procurar saber o que é que a criança tem, como agir, o que fazer. Aí entra culto do lar, a família vai ser orientada para que possam fazer o culto do Evangelho no lar, uma vez por semana, pelo menos. A criança precisa passar por esse tratamento de passes e também para a evangelização, encaminhar a criança para a evangelização, cuja evangelização precisa cada vez mais ser aprimorada, porque as crianças de hoje, elas são muito inteligentes. Não tem mais aquele tempo daquela aulinha, porque assim, vem lá um espíritozinho contando isso para a criança e tal. Não, hoje não pode falar. Aquela história da sementinha. Não, hoje não é mais assim. A evangelização, eu não sou evangelizadora, já fui muitos anos. Hoje em dia, muitos anos também, que não tenho mais essa atividade. Mas a evangelização, ela precisa estar bem de acordo com os tempos atuais, porque as crianças perguntam, as crianças querem saber. Você acredita que um dia eu estava passando na sala e meu neto de 4 anos estava sentado vendo televisão, vendo um daqueles desenhos animados. E eu passei para lá, passei para cá, aí eu ouvi falar assim, porque o que é ectoplasma? Aí eu falei, ectoplasma num desenho infantil? Aí parei, falei assim, que é isso aí, ectoplasma? Sim, vó, esse negócio de ectoplasma que eles têm aí para fazer as pessoas ficar visível, ficar invisível, acredite. Eu falei, bom, então, nós estamos vivendo outro tempo mesmo. Esse garoto de 4 anos hoje tem 19. Você imagina quanta coisa aconteceu nesse meio tempo, né? 15 anos se passaram. Então é isso, as casas espíritas, elas têm um leque maravilhoso de atividades essas atividades podem ser adotadas, reinventadas, aprimorando sempre. Acho que é muito necessário avaliarmos as atividades da Casa Espírita. Todo ano nós procuramos na nossa casa como é que foi esse ano, cumprimos as metas, não cumprimos, o que a gente pode fazer, ouvir o público, quais os temas que o público quer ouvir, sugestões de temas, porque às vezes você vai dar um tema, a pessoa quer ouvir outro completamente diferente, mas nós fazemos assim, um mês é o Livro dos Espíritos, outro mês é o Evangelho. Mas se a pessoa pedir um tema qualquer, ele está inserido numa dessas duas obras, pode saber que está. E temos um mês que é o Céu e o Inferno, e temos um mês que é a gente. Isso você está dizendo na palestra pública? As palestras públicas. Palestra pública doutrinária.